Seja muito bem-vindo, meu querido, à nossa oitava aula sobre secretaria eclesiástica. Vamos para o nosso slide aqui e continuar com a aula. Documentação da igreja, declaração geral, documento que atesta a manifestação escrita com ou sem testemunha. É um anúncio, é uma revelação. 2, proclamação oficial. Então, veja só, os documentos que nós apresentamos anteriormente, todos também são declarações. E aqui é o termo genérico para uma declaração geral. Então, você precisa ter esse documento formatado na sua igreja, já padrão, para você usar para qualquer eventualidade, entendeu? Por exemplo, você vai precisar fechar a rua para fazer uma cruzada. Tal. Aí, vamos supor que o órgão do governo emita para mim uma declaração da sua igreja. Aí você já tem que ter esse documento lá pré-formatado, uma declaração geral. Então, é um documento que ateste uma manifestação escrita. Você vai manifestar algo. Então, o que é uma declaração? Eu declaro que eu necessito que a rua tal seja fechada, que se que se envie uma viatura do órgão de trânsito para fechar a rua, etc, etc. Ela pode ser com testemunha ou sem testemunha. Não, ela também é um anúncio. Então, eu declaro isso, que foi feito isso, foi feito isso, foi feito aquilo. Por exemplo, eu declaro que a partir de hoje a Igreja Assembleia de Deus vai cumprir com isso aqui. É uma declaração. Ela é uma revelação ou é uma proclamação oficial. Então, é importante esse documento, essa declaração geral está lá nos arquivos da igreja já pronto, já pré-formatado para, se qualquer eventualidade, ele possa ser usado. Documentação da igreja, documentos da tesouraria. Documentos fornecidos e manipulados exclusivamente pelos tesoureiros ou, na ausência, pelo pastor. O secretário tem como dever armazenar no computador da igreja. Então, aqui, um ponto importante aqui, ó. Documento fornecido e manipulado exclusivamente pelos tesoureiros ou, na ausência, pelo pastor. Então, quem manipula esse documento aqui é o tesoureiro e o pastor, não tem nada a ver com o secretário. Aí você pode perguntar, mas por que está aí? Porque as igrejas, essa aula aqui, ela é baseada na realidade, ela não é no mundo fictício. Então, o que é que a gente sabe? O que é que a gente vê no dia a dia? As igrejas não têm dois computadores. É raro com uma igreja muito grande, ter dois, três, quatro computadores. A maioria das igrejas dos bairros, todas elas só tem um computador e olhe lá, mas uma grande parte nem tem. Então, não tem um computador para a secretaria, um computador para a tesouraria, um computador para a escola bíblica, um computador. Não tem isso. Então, às vezes é um computador só dentro da congregação que vai atender todo mundo. Então, se tiver dois computadores, amém, tudo certo. Então, um computador separado para o tesoureiro e outro da secretaria. Mas, se não tem, então quem deve armazenar esses documentos de tesouraria é o secretário. Então, o secretário deve armazenar, lembrando que quem vai manipular esses documentos é o tesoureiro e o pastor. Não, o secretário não tem essa autoridade para fazer isso, a não ser que o pastor ele delegue essa autoridade a ele. Mas até então não é responsabilidade dele, nem também ele tem essa autoridade para fazer isso. Então, se o tesoureiro pedir para você armazenar lá, você cria uma pasta, coloca um cadeadinho nela, né? Você tem aí no YouTube aí tutoriais como você fechar a pasta e você deixa lá guardadinha, assim que o tesoureiro pedir aqueles documentos, ou o pastor pedir, você envia ou imprime para ser entregue. Mas passa pelo secretário por causa da escassez de computador. Documentação da igreja, estatuto de regimento interno, documento normativo da igreja, regulamento ou conjunto de regras da instituição que rege o seu funcionamento. Que documento é esse? Na realidade, esse documento é o estatuto da igreja. Não dá para se aprofundar porque estatuto muda de denominação para denominação, mas é importante que toda igreja ela tenha o seu estatuto, as suas normas, as suas regras. Por quê? Porque, veja, toda a documentação anterior e as que vão ser apresentadas daqui para frente, elas vão estar pautadas nessa norma, nesses regulamentos que a igreja criar. Então,
Isso aqui envolve teologia, doutrina, regras da igreja, liturgia, forma batismal, envolve também até aquela questão lá da idade no outro tutorial que você viu lá sobre a idade de batizar a criança. Toda norma que a igreja criar, que a igreja estabelecer, vai ser colocada nesse documento. Então, é de vital importância que você sente com o seu corpo eclesiástico e desenvolva esse estatuto, desenvolva esse documento, para que você fique respaldado em algo que tem fundamento na doutrina, na palavra de Deus, na teologia que você vai defender, seja lá o que for. Tudo precisa estar descrito, definido e estabelecido nesse documento. Então, é importantíssimo toda a igreja ter esse documento. A igreja que não tem isso aqui é uma igreja desorganizada, pode ter certeza. É uma igreja que não tem fundamento em nada. Tudo que ela vai defender vai ser na base do auê, porque não tem nada definido, não tem nada estabelecido, não tem nada escrito, fica muito complicado. Então, é importante que a igreja desenvolva isso aqui o quanto antes possível. Junto também com o CNPJ, que é outro ponto importante, tem que ter um CNPJ, precisa estar registrada. O nosso país é um país maravilhoso, que a gente pode abrir igreja a metro quadrado e não dá em nada. Se você for para fora, em outros países, principalmente da Europa, Estados Unidos e outros países, não é assim que funciona. Uma igreja, para ela abrir, ela precisa ter um registro, ter um documento. Aqui não, aqui todo mundo abre igreja, abre ali um pontinho, bota 2 cadeiras, uma caixa de som e microfone e já virou igreja. Mas pode ser que um dia isso mude, e aí pode complicar para aqueles que não seguem esse padrão. Eu ia dizer a palavra ilegal, mas não seria ilegal, porque não há uma norma ainda do governo proibindo, né, abrir igreja. Mas no dia que isso acontecer, as igrejas que não têm estatuto, não têm regulamento, não têm CNPJ, vai sofrer as penalidades da lei e pode ter suas portas até fechadas, porque não se atentou para essas questões internas, para essas questões burocráticas, que é de vital importância. Então, se você é dirigente de igreja, não tem ainda um CNPJ, não tem um estatuto, corra o mais rápido possível para fazer isso aí, porque você vai ficar respaldado e vai ficar guardado para possíveis problemas que possam surgir. Isso aqui é de vital importância, não pode deixar passar. Documentação da igreja, ficha de disciplina. Tem muita igreja que não usa isso aqui, mas documento disciplinar aplicável em casos que os membros descumpriu as normas estatutárias e doutrinárias da igreja. Aí você consegue ver agora a complexidade, a importância do estatuto. Veja, como é que você vai dizer para o membro que ele descumpriu as normas e as doutrinas da igreja estatutárias? Aí um membro pode perguntar para você, e aí, me mostra aí qual é a doutrina que eu descumpri, qual foi a norma estatutária? Aí, se você não tem estatuto, você não tem CNPJ, sua igreja é desorganizada, você vai cumprir como? Vai ficar com a cara de tacho diante do membro, e se for um membro que tiver uma certa formação, principalmente na área do direito, aí você está em apuros. Então, é importante que você tenha tanto CNPJ como estatuto, e aí você vai ter a ficha de disciplina. O membro descumpriu com as regras, descumpriu com a doutrina, meu amigo, assina aqui a sua disciplina, vai levar uma disciplina. Disciplina é um princípio bíblico, não é uma coisa inventada pela igreja moderna, é um princípio bíblico. Paulo fala da disciplina, está lá nas cartas, eu não vou tratar aqui porque não é um assunto teológico, e aí vamos fazer outro vídeo falando sobre isso, mas para quem lê a Bíblia sabe que disciplina é uma coisa que está na Bíblia. O próprio Deus, ele disciplina a gente o tempo todo se você foge dos padrões dele. Então, é importante que a igreja tenha isso em documento, ou seja, você vai ser disciplinado, então assina aqui que vai estar tudo certo e você fica resguardado. Aí, o tempo de disciplina vai variar de igreja para igreja, tem uns que botam 30 dias, tem outros que botam 3 meses. A nossa aqui, a média aqui é 3 meses, às vezes mais, às vezes menos. Então, vai depender de igreja para igreja. Não há uma norma geral para isso. Cada um vê aí o melhor tempo possível. Você não pode aplicar disciplina de dias, né? Você está disciplinado 3 dias. Não existe isso. Mas bota aí 2, 3 meses, ou até 1 ano, 6 meses. Cada um que vê da melhor forma possível. Mas é importante ter essa ficha de disciplina. E quem assina essa ficha, o professor Josenildo, é o membro. Você lá vai estar descrito, você está sendo disciplinado por descumprir as normas, etc, etc. Não precisa descrever no documento qual foi o pecado, mas ele assina aceitando a disciplina. Irmão Josenildo, e se o membro se recusa, ele confessa que cometeu o pecado, cometeu o delito, mas ele se recusa a assinar. Não tem problema nenhum. Se ele se recusar a assinar, você pode
aplicar a disciplina nele de forma verbal, né, que vai ter validade do mesmo jeito, e avisa para o corpo eclesiástico da igreja que aquela pessoa está disciplinada, porque ela não vai cumprir com alguns, principalmente se ela tiver cargo na igreja, ela vai ter que sair do cargo e não vai cumprir com algumas regras, não vai ter alguns privilégios ali, algumas situações que ela não vai conseguir se fazer dentro da igreja, principalmente se ela tiver cargo, não vai poder nem exercer o cargo mais. Então, tem que, e para isso acontecer, precisa se avisar ao corpo eclesiástico da igreja. E aí, no documento, você chama o presbitério e o presbitério assina como se fosse uma declaração de que aquela pessoa foi disciplinada. Dá para fazer uma declaração junto a essa disciplina? Dá também. Tá lembrado que a gente falou na aula anterior sobre a ficha de disciplina geral? Pronto, faz uma declaração que a pessoa se recusou a assinar a ficha de disciplina, anexa junto com essa ficha e fica resguardado, e o corpo ministerial assinou, o presbitério assinou, o secretário assinou, o pastor assinou, fica resguardado que aquela pessoa está disciplinada. Isso é muito importante. É isso aí, meu querido. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, te ajudou de alguma forma, então considere se tornar-se membro do canal, porque logo logo, como falei no início do vídeo, logo logo estarei disponibilizando um curso de teologia completo para aqueles que foram membros do canal. E também eu quero indicar para vocês uma obra excelente de minha autoria, que é O Problema do Mal dentro de uma perspectiva teológica. O link vai estar aí na descrição. Clica aí, vai lá no site da Amazon e compra esse material lá, que tenho certeza que vai te ajudar a entender esse tema tão complexo do mundo da teologia. Então, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima aula.